Terceira Guerra Mundial. Conspiração, ficção ou realidade? Agora indo ao nosso papo, olha só, nunca houve paz no mundo e muitas vezes por causa da competição. É por isso que eu, Carlos, vejo a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Ô Carlos, por que você acredita que vai ter uma terceira guerra? Calma, vamos por partes. Como diria Jack, o estripador. Primeiro eu acho que é necessário a gente entender por que os homens fazem a guerra. Por causa do tempo, eu vou ficar neste vídeo apenas com a teoria psicológica do desejo de poder. É claro que existem muitas outras causas, mas eu acredito que, por enquanto, essa teoria vai ajudar. No entanto, desejo de poder fica muito restrito no campo da psicologia. Então vamos lá. É claro que essa expressão desejo de poder se mistura com o campo físico. Por exemplo, os humanos querem cada vez mais territórios, querem riqueza e domínio sobre outros homens. Pergunta: e o que são capazes para fazer ou conquistar essas coisas? Fazem guerra, matam e dominam os sobreviventes. Se existe maldade ou bondade no coração dos homens, eu deixo essa questão para a filosofia ou para os filósofos. Tá certo, Carlos, tá tudo muito bonito, mas por que você acredita na terceira guerra? Eu vou citar apenas 2 motivos. É claro que tem muitos outros fatores, mas a gente deixa para outros vídeos que virão. Então vamos lá. Eu acredito na possibilidade de uma terceira guerra mundial porque já tivemos 2. A primeira é entre 1914 e 1918. E a segunda, que praticamente mudou a face do mundo. Essa Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. A gente sabe que existem centenas de livros e documentários sobre esse assunto. Por isso que, infelizmente, eu vou ser um pouco redundante, um pouco repetitivo. Mas vale lembrar, cada interpretação é diferente aqui e ali, em termos históricos. Particularmente, eu sou mais seduzido pela Segunda Guerra Mundial. Acredito que a Segunda Guerra Mundial possui elementos inéditos. No meu modo de ver, a Segunda Guerra Mundial praticamente dividiu, mudou o cenário internacional. Além de outros casos curiosos, como é o caso do próprio Hitler, um homem carismático, inteligente e com uma grande oratória. Por outro lado, Hitler representou, ele é o símbolo do que é o pior no ser humano. Enquanto ele afagava o seu cachorro pastor, ele mandava milhões para o campo de concentração. Enquanto brincava com meninas loirinhas alemães, ele mandava matar milhões de pessoas. Talvez isso nos mostre o quanto o ser humano é incoerente. Saldo da Segunda Guerra Mundial: 55 milhões de mortos. Pergunta: se já aconteceu 2 grandes guerras mundiais, o que impede de ter uma terceira? Ô Carlos, lá vem você de novo com essa história de terceira guerra mundial. E vou te dizer uma coisa, parece que tá ficando obcecado por essas histórias. E vou repetir aqui, e quem quiser ficar com raiva, pode ficar com raiva. Ontem eu vi no Jornal Nacional o William Bonner falando. E eu só acredito no William Bonner. Quem quiser ficar com raiva, pode ficar com raiva. E no Jornal Nacional não falou nada de atentado, terrorista, Bin Laden, não falou nada disso. E você, Carlos, vê se deixa disso. E vou te dar um conselho. Toma uma caixa de Rivotril que você esquece tudo isso. E quem quiser ficar com raiva, pode ficar com raiva. E quer saber? Eu quero é aumento de salário e que meu time ganhe o Campeonato Brasileiro. E ponto final. Será que é tão simples assim? Eu acho que não. Minha interpretação. Ô Carlos, você ainda não respondeu. Por que acredita na Terceira Guerra Mundial? Não foi um conspirador que falou no meu ouvido. Não foi um informante da CIA. E também não foi Papai Noel que me falou. Foram e são os acontecimentos que estão acontecendo no mundo. Deixando um pouquinho de lado o tema do Estado Islâmico. Embora seja difícil separar as coisas. Me acompanhe um pouquinho mais. Eu vou me deter em 3 aspectos. Aspectos que podem desencadear uma terceira guerra mundial. Ou melhor, uma guerra nuclear. Em primeiro lugar, eu destaco essa crise entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. A gente sabe que a Coreia do Norte é um país pequeno.
pequeno. Pequeno, mas tem muita bomba atômica. E o que faz o governo americano? Instala uma base militar na Coreia do Sul, vizinha da Coreia do Norte. É claro que isso não foi de repente, foi ao longo do tempo. E o pior, os Estados Unidos provocam a Coreia do Norte fazendo exercícios militares próximos da sua fronteira. E tem mais. A Rússia e a China também não gostam da presença americana próximo de suas fronteiras. Em outro vídeo eu comentei sobre isso. Vamos assistir um trecho rapidamente? Uma terceira guerra mundial é uma possibilidade real. E aqui eu não me refiro a uma visão conspiratória. Aqui diz respeito ao que está acontecendo no cenário mundial. Um cenário composto por interesses políticos e econômicos. A ordem mundial internacional vive uma crise. A pergunta que não quer calar. Essa crise global pode nos levar a uma terceira guerra mundial? Ou melhor, a uma guerra nuclear? Em pleno século XXI, estamos testemunhando a emergência ou a possibilidade de uma terceira guerra mundial. A Coreia do Norte continua ameaçando os Estados Unidos com bombas nucleares. Lembrando que a Coreia do Norte tem a bomba H, a conhecida bomba Tsar ou Kizar, que significa a mesma coisa. A bomba H, como você sabe, é a mais poderosa do mundo. Quando a Coreia do Norte fez o teste com a bomba H, quase ninguém acreditou. Voltando aos fatos, a mais recente ameaça da Coreia do Norte foi contra a base militar americana lá na Coreia do Sul. E para botar mais lenha na fogueira dessa Guerra Fria, nos últimos dias os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul fizeram exercícios militares ali bem próximo da Coreia do Norte. Exercícios militares em conjunto. Só para quem não sabe, esses exercícios militares são uma espécie de treinamento militar. Treinaram exatamente isso, estratégias de defesa para um possível ataque dos norte-coreanos. E por que eu disse que esses países estão colocando mais lenha na fogueira de uma Guerra Fria? Porque não é difícil perceber que todo esse movimento militar, esse exercício, esses treinamentos militares é também uma forma de ameaçar a Coreia do Norte. E toda ameaça desse tipo faz parte de uma Guerra Fria. É claro que a gente sabe que não existe nem comparação com o poder militar americano e o poder militar da Coreia do Norte. Os Estados Unidos certamente venceriam essa guerra, mas antes, com certeza, a Coreia do Norte faria um grande estrago. Suas bombas nucleares são poderosas. Eis o cenário na Ásia Oriental. Uma Guerra Fria que esquenta todos os dias. A Coreia do Norte ameaça a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Mas vale lembrar, a Coreia do Norte não fica só na ameaça, ela realiza testes nucleares. E o que dizem os especialistas nesse cenário todo? O alvo dos Estados Unidos não é exatamente a Coreia do Norte, é a Rússia. A gente sabe que numa guerra entre Coreia do Norte e Estados Unidos, os Estados Unidos vão ganhar em 3 dias, uma semana. Embora a Coreia do Norte vai fazer um grande estrago. Vamos imaginar, em apenas uma semana os Estados Unidos vencem a Coreia do Norte. Aí surge o abacaxi. Uma batata quente na mão da Rússia e da China. Por quê? Porque ao vencer a Coreia do Norte, os Estados Unidos vão ficar lá colados na fronteira da China e da Rússia. Algo inaceitável. E aqui eu levanto uma hipótese. Se essa nossa imaginação se concretizar, a possibilidade de conflito envolvendo a China, a Rússia contra os Estados Unidos será enorme. E o que vem depois? A OTAN entra na briga. Uma briga que a gente já pode chamar de Terceira Guerra Mundial. Isso porque os aliados dos americanos vão entrar na guerra. E aqui um detalhe curioso. Os Estados Unidos acabaram de fabricar um míssil super poderoso. Um míssil nuclear. Um dos mísseis mais poderosos já construídos. E sabendo disso, a Rússia já vai reagir. Resumo. Está instalada a Guerra Fria e a corrida armamentista. Por outro lado, ou de outro lado, o surgimento da Terceira Guerra Mundial pode acontecer em outro lugar, na Polônia. A OTAN, liderada pelos Estados Unidos, está intensificando seu arsenal militar naquela região. Eu também comentei sobre esse cenário em outro vídeo. Um breve trecho só para relembrar. A presença da OTAN na Polônia, o movimento de tropas e o aumento de armas naquela região. Ou seja, a intensificação militar dos americanos nas fronteiras da Rússia estão aumentando a temperatura. A Guerra Fria esquenta. Os especialistas são diretos. Será a última guerra. Como assim, Carlos? O planeta Terra se transformou numa bomba relógio. O arsenal nuclear distribuído entre as grandes potências pode destruir o planeta várias vezes. Você lembra da cidade de Hiroshima no ano de 1945? O Japão testemunhou o inferno nuclear no fim da Segunda Guerra Mundial. A primeira bomba atômica da história lançada pelos Estados Unidos.
Unidos. Uma bomba que matou cerca de 250 mil pessoas em segundos. E mesmo depois, milhares vieram a morrer por causa da radiação. O Japão sentiu na pele o que é uma arma de destruição em massa. E as bombas de hoje são 1000 vezes mais poderosas. Uma guerra nuclear pode ser o apocalipse, o fim da raça humana. Por outro lado, eu não duvido que os políticos poderosos e os bilionários já tenham seus esconderijos. Abrigos que já estariam prontos caso venha acontecer uma guerra nuclear. E vale lembrar, esses abrigos ou bunkers já existiam na Segunda Guerra Mundial. Mas as consequências de uma catástrofe dessa amplitude demora anos. Mesmo o pós-apocalipse seria terrível. Um mundo sem energia elétrica, sem água e meios de comunicação, sem internet. Difícil imaginar essa possibilidade. Mais uma base americana nas fronteiras da Rússia. E o líder Vladimir Putin reagiu. O líder russo anda bastante revoltado e já afirmou. Também vai intensificar sua defesa próximo da Polônia. Detalhe, a Rússia acabou de fabricar um avião que fica invisível aos radares. Ou seja, enquanto eles ficam falando de paz e apertando as mãos, estão fabricando e modernizando as armas. E aqui eu queria citar mais um ponto onde pode ocorrer a Terceira Guerra Mundial. Ou pelo menos servir como pretexto de uma Terceira Guerra Mundial. Duas potências que possuem bombas atômicas. A Índia e a China. Esses dois países andam se estranhando. Nessa semana, a Índia apontou seus mísseis para a China. E segundo o governo indiano, a China invadiu seu território aéreo. Ou melhor, seu espaço aéreo. E por falar em invadir, antes que eu me esqueça, também nessa semana, o Japão alegou que está sendo ameaçado pela Coreia do Norte. Japão que é aliado dos Estados Unidos. Mas por que o Japão disse que foi ameaçado? Porque o líder norte-coreano fez um teste com um míssil que caiu em águas do Japão. Não houve nenhuma explosão e ninguém morreu. Mas os americanos já avisaram. Se atacarem nossos aliados, o Japão e a Coreia do Sul, a gente vai com tudo sobre a Coreia do Norte. Minha interpretação: os Estados Unidos não quer paz naquela região. O governo americano vai provocar a Coreia do Norte ao máximo. Porque, como eu disse antes, eles estão de olho na antiga União Soviética, a Rússia. E um detalhe importante: conforme a Rússia vai fazendo alianças ou novas alianças e a OTAN vai se desintegrando, os Estados Unidos vão perdendo força e aquele status de superpotência. Eis o cenário mundial. Como eu sempre digo, eu fiz um resumo do resumo. Há muitos outros fatores políticos, econômicos e militares envolvidos nessas histórias. Cada um com seu interesse. Como, por exemplo, a guerra na Síria e o terrorismo. Uma coisa a gente já sabe: uma terceira guerra mundial será a última. Políticos e especialistas sérios estão alertando. É pura realidade atual. De todo modo, veremos até onde vai a inteligência ou a imbecilidade de certos humanos. Certos humanos que estão no poder. O que fazer, sinceramente, não sei. Nós, eu, você, somos simples mortais à mercê de uma mídia e de políticos mentirosos. De qualquer maneira, ainda temos a internet. Por enquanto, vamos refletir, debater e denunciar. A vida da humanidade está em jogo. O nosso destino pode estar nas mãos de alguns poucos. Vamos aguardar refletindo e com muita esperança. E sempre será em nome dela, da esperança, que eu renovo aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.